Bom dia a todos. A gente está aqui numa audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022. Audiência pública que foi marcada e publicado o edital no Diário Oficial, do dia 16 de maio, número 4407. Então, a gente está perante a comissão mista da Câmara de Vereadores, fazendo a apresentação dos resultados financeiros do município nos primeiros 4 meses desse exercício de 2022. Então, hoje eu declaro a abertura da audiência. A secretária da Fazenda, Salete, não está presente porque ela está em viagem a Curitiba, que está tendo uma solenidade da final do Prêmio de Prefeito Empreendedor a nível estadual. E Foz do Iguaçu está participando, então ainda não tem o resultado. Então, por isso que não pôde estar presente hoje. Então, a gente vai fazer uma apresentação bem rápida dos números, e depois a gente abre, então, para os questionamentos. Então, primeiro eu quero trazer para vocês o balanço orçamentário, onde a gente tem um comparativo da arrecadação das receitas, agora de janeiro a abril, comparado com o mesmo período do ano passado. Então, de receita corrente, que são todas aquelas que não são para investimento, nós tivemos um acréscimo aí de 13% no total. As receitas correntes são formadas pelas receitas tributárias, que são os impostos próprios do município, IPTU, ISS, ITBI e Imposto de Renda. Então, houve aí um crescimento na arrecadação dessas receitas no período bem representativo. Primeiro, neste período aqui, primeiro quadrimestre de 2021, a gente estava no auge da pandemia, né, no ano passado. No primeiro semestre foi o auge da pandemia. Então, por exemplo, no IPTU, a cota única foi prorrogada para depois de abril, acho que para maio, para junho. Mas, de qualquer forma, de IPTU, esse ano o município já arrecadou 60 milhões, dos quais 48.700.000 do IPTU normal e 11.800.000 decorrentes de dívida ativa, multas, juros de passado. No ISS, sim, aqui demonstra uma recuperação no período, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, esse é o período, nosso ISS praticamente voltou ao normal, do pré-pandemia. O ITBI, a gente já observa uma desaceleração em relação ao mesmo período do ano passado. O ITBI esse ano arrecadou 7% a menos, apesar que, se você considerar a valorização dos imóveis do ano num ano, ainda houve uma queda na arrecadação. Isso é um reflexo da diminuição das operações de transferência de imóveis. Então, a gente já sente aqui, provavelmente causado pelo aumento da taxa de juros e tudo mais. E o imposto de renda é aquele descontado do salário dos servidores, aumentou 23%. Decorrente do aumento dos salários que a gente teve esse ano, foram dado uma reposição de 8,35 em janeiro, foram todas aquelas ações de carreira que estavam represadas em função da 173 foram dadas no período aí. Mais a tabela de imposto de renda que o governo federal não corrigiu, né? Então, houve um aumento aí de 23% no imposto de renda descontado dos
servidores. Essa receita hoje ela vai praticamente toda para o FOSPREV, em função de um ajuste que a gente fez. A receita de contribuições, tem a contribuição do servidor ao FOSPREV, aumentou 14%, que é o reflexo do aumento da remuneração dos servidores, em relação ao mesmo período do ano passado. E a contribuição da iluminação pública, que aumentou 18%, que também é em função do aumento da conta de luz. A nossa receita patrimonial teve uma queda. Apesar do rendimento das aplicações financeiras aqui, nós tivemos uma queda aí de 20 milhões no período, em relação ao mesmo período do ano passado. Eu acho que aqui teve alguma receita extraordinária, mas ainda assim houve uma queda significativa dos royalties. Nós recebemos, nós estamos com uma média de 7,5, 8, 8,5 de royalties, e antes a gente estava com 10 e pouco de royalties. Então, devido à queda na produção da Itaipu e também ao câmbio, que agora está menor do que no mesmo período do ano passado. As transferências, aqui sim, FPM, recebemos 34 milhões, 27% a mais do que o mesmo período do ano passado. Volto a dizer, aqui era o período da pandemia, no auge da pandemia, né? Isso aqui é reflexo do aumento da receita do governo federal, que aqui é a nossa participação. No ICMS, por outro lado, só aumentou 4,9% no mesmo período. Apesar do ICMS, a receita do Estado, ter crescido mais ou menos no mesmo patamar da receita da União, 25% mais ou menos está o ICMS. Nós, como perdemos participação, aquilo que já tinha sido explanado nas audiências da LDO e do orçamento do ano passado, na prática, aumentou 5%. Então, houve uma queda real mesmo, se você tirar a inflação, né, de 12%. IPVA também, aqui também, no ano passado, o IPVA foi sendo prorrogado, os vencimentos dos IPVA. Então, se comparado com o período, dá essas variações, mas a gente só vai ter uma noção exata mesmo quando mais para frente agora, quando mais perto do final do ano. O Fundeb também cresceu, que é impulsionado pelo FPM e pelo ICMS estadual. O fundo, que é um fundo estadual, cresceu, os repasses do Fundeb. Os repasses do SUS, aqui nós tivemos, acho que uma emenda parlamentar e tal, mas as receitas extraordinárias, inclusive do Covid, também estão diminuindo. Isso aqui ainda é resquício que nós recebemos agora de faturamentos do final do ano passado. E as receitas de capital, que importam mesmo, é a alienação de bens. As operações de crédito é efetivamente o que entrou de dinheiro decorrendo das operações, foi 20 milhões. Nesse período era 10 milhões. Então, nós tivemos uma receita de 533 milhões no período, contra 454 no mesmo período passado. São 17% a mais de receita nesse período. As nossas despesas, aqui elas estão bem discriminadas, mas as nossas despesas correntes foram de 417 milhões contra 385. Então, aumentou 8,5% nossa despesa corrente em relação ao mesmo período do ano passado. Principalmente, a variação foi na parte de pessoal, nossa despesa cresceu 15%. Nossos juros cresceram 68%, porque nossas operações de crédito, financiamento de longo prazo estão atreladas ao CDI, que está atrelado à Selic, né? E aumentou a Selic de 2,3 para 12 e pouco, está por ano agora, então isso impactou nas nossas despesas com juros. Outras despesas, nós mais ou menos congelamos elas em relação ao mesmo período do ano passado. E ainda assim, na saúde que tivemos o maior impacto, 10% de aumento das despesas na saúde,
principalmente causado pelos contratos e aquisição de insumos que os preços médicos na área da saúde aumentaram muito nesse período de um ano para cá. Nossos investimentos, nós também, naquele período do ano passado, estávamos mais desacelerados, né, em função da incerteza, né, da pandemia. Agora voltou ao normal, então nossos investimentos dobraram no período, isso que é o valor empenhado, 32 milhões já empenhamos em investimento nesse primeiro quadrimestre, 32 no obras e geral, e 5 na educação, total de 38 milhões de investimento, contra 19 do mesmo período do ano passado. Aporte para o FOSPREV, aumentou 76% aqui, mas diminuiu aqui outro aporte que a gente fazia, então o total para o FOSPREV se manteve equivalente. Então, isso resumindo a nossa execução orçamentária. Nós tivemos receitas de 479 correntes, 23 de capital, 30 intra-orçamentária, que vai lá para a FOSPREV. As nossas despesas correntes, 417 milhões, 44 de capital, 30 de intra-orçamentária. Então, tivemos um resultado do exercício orçamentário, empenhado versus receita arrecadada, de 40% positivo. Então, isso é natural, porque nesse período aqui, se arrecada principalmente IPTU e PVA, que é uma receita que é maior no primeiro semestre, por causa dos vencimentos das cotas únicas, e a despesa de pessoal, por exemplo, que é a principal, ela é maior no final do ano, com 13º e férias e tudo isso. Então, é natural, é uma reserva orçamentária que se faz aqui para frente. A receita corrente líquida, então, ela é um parâmetro que é a receita efetiva que o governo dispõe. Aqui, na receita corrente líquida, a metodologia pega sempre excluindo-se deduções de Fundeb, excluindo-se Previdência e tudo mais. Então, sempre se compara os últimos 12 meses no período. Então, aqui que a gente observa aquele movimento. Então, por exemplo, PTU, nos últimos 12 meses, arrecadou 111 milhões, contra 76 no período anterior. Por quê? Porque concentrou-se mais o IPTU aqui no vencimento para depois do primeiro quadrimestre. ISS demonstra aqui a recuperação, né, no período, ITBI, imposto de renda, receita de contribuições, receita patrimonial, que teve essa queda, outras receitas patrimoniais aqui, a queda do ROIT, principalmente. Aqui teve os rendimentos de aplicações financeiras do FOSPREV, que eu falei antes que era uma verba extraordinária. De fato, a nossa receita corrente líquida subiu 17% comparado com o mesmo período do exercício anterior, descontando a inflação, teve um crescimento real aí de 4,6% neste período. Mas isso vai se diluir agora no segundo e no terceiro quadrimestre, porque este a mais aqui justamente é a diferença desses em função dos períodos da pandemia do ano passado. Então, a política fiscal, que é o equilíbrio fiscal, que são o resultado primário, o resultado nominal, que é o que importa para fim do equilíbrio das contas públicas. Então, o demonstrativo do resultado primário nominal. Então, de receita primária, que é um conceito, que ele exclui a parte financeira, que é receitas financeiras, receitas intra-orçamentárias da FOSPREV, que transitam da Prefeitura para a FOSPREV, e as operações de crédito. Então, nós tivemos uma receita primária de 462 milhões. E a despesa é a despesa efetivamente paga nessa metodologia. Então, os 349 milhões que nós já pagamos, nós empenhamos 493 no total lá da despesa. 450 de despesa primária total, porque também se exclui juros, despesa intra-orçamentária e amortização de dívida.
Então, 450, que é o resultado efetivo, como numa empresa a DRE exclui a parte financeira. Então, nós empenhamos no total 450 milhões de despesa, mas efetivamente pagamos 350, as outras ainda estão em processo de andamento, a despesa pública, né? Porque já expliquei aqui várias vezes, tem a questão do empenho, depois a liquidação e depois o pagamento. Então, pagamos 350, mais 10 milhões de resta a pagar no exercício passado, mais 32 de resta a pagar que não estavam processados. Então, são 40 mais 50, 390 milhões para 462, dá 70 milhões de resultado primário. A nossa meta é até um déficit de 29 milhões nesse processo primário, né, porque se exclui as operações de crédito. Então, estamos dentro da nossa meta e dentro do mesmo, dentro do mesmo período aí, comparado ao ano anterior. A dívida consolidada. Nossa dívida fechou em 2021 em 208 milhões e ela foi para 253 nesse primeiro quadrimestre. É o aumento daqui da dívida contratual de 163 para 177, que é aqueles 20 milhões que entrou, então ele soma na dívida, menos o que nós amortizamos, então não dá diferença de 20, dá diferença de 14, 15, né? Precatórios vencidos e não pagos, que aqui nessa estão os não vencidos, e aqui estão, aqui entra os não vencidos. Sempre na mudada de ano dá impacto aqui. O que é o precatório vencido? Quando sai um precatório, aquele precatório que sai até metade do ano, por exemplo, de 2022, ele vence em 2023, que é quando a gente tem que colocar dentro do orçamento. E o que sai no segundo quadrimestre, no segundo semestre de um ano, ele só vai vencer lá no ano seguinte. Mas no total nossos precatórios estão entre vencidos e não vencidos, 110 milhões, já pagamos 11, isso significa um aumento de 7.600 só nesse quadrimestre aí de precatórios. Porque diminuiu de 113 para 109, mas é porque nós pagamos 11, então ainda é porque aumentou 7. Então a nossa dívida consolidada aqui, 253 milhões. A operação de crédito, entrou 20 milhões 673, então é um controle que se faz. 673 é daquelas obras do PAC ainda, que aqui a única que está em andamento é aquela da Olímpio Rafaim. E aqui e 20 milhões que entrou daquela lei 4.960, que é a operação do Finisa, que foi aprovada em 2020. Porque essas operações de crédito, elas entram, o recurso entra conforme já foi falado aqui, né? Você faz a obra, a Caixa vem, olha, é igual o financiamento que você faz de casa. Tá? Mede, certifica, aí entra o dinheiro e a gente paga o fornecedor. Então, ocorre o desembolso conforme são executadas as obras que estão vinculadas àquela operação de crédito. Operações de crédito por aro, 0. Então, esse é um controle, né, do relatório de gestão fiscal, que nós temos um limite máximo, que é 16% da RCL. Então, a gente pode receber até 197 milhões num exercício, que é 16%, que é o limite definido pelo Senado. Por isso que sai esse demonstrativo. Despesa com ensino. Nós gastamos com educação geral 77 milhões 648 neste quadrimestre, contra 64 no mesmo quadrimestre do exercício anterior, 21% a mais, e esses 21% estão justamente na remuneração dos profissionais aí da educação. Vocês podem observar que a despesa da educação de 67 é folha. Eu sempre falo que 90% é pessoal, né? Então, na área da educação, a gente teve um incremento na receita do Fundeb de 23%,
de 45 para 56 no mesmo período, e a gente destinou todo esse, e como não poderia ser diferente, na despesa pessoal, que é disso que veio, então, aquelas duas referências, o abono, tudo isso que foi pago nesse ano para a educação, além dos 8,35, então ele refletiu neste aumento da despesa decorrente, lógico, do aumento da receita. Então a gente demonstra aí a manutenção do equilíbrio entre receita e despesa. Do mínimo de 25, estamos com 16,31, basicamente igual ao mesmo período do ano passado. Aqui teve uma desaceleração nos investimentos, problema de execução de obras, andamento das obras, enfim, que aqui já poderia estar mais, até mais, né? Mas como eu disse, a obra vai, mede, conforme ela vai sendo executada, a gente vai. Porque aqui é o liquidado que a gente faz a avaliação. Liquidado é aquele empenho já pronto para pagamento ou que já foi pago. Saúde, que é 15%. Saúde nós gastamos 128 milhões esse primeiro quadrimestre contra 127 do quadrimestre passado. Aqui não houve um aumento na despesa da saúde, no geral, porque, de fato, houve uma diminuição da despesa em função dos altos gastos com Covid no mesmo período do ano passado, comparado com o de agora, né? Nesse período, nós tivemos aqueles leitos, 100 e poucos leitos ocupados e tudo mais, que hoje não tem. Então, naturalmente, houve uma diminuição das despesas. Aqui está zero na despesa do Covid, porque agora a gente não tem mais uma atividade específica no orçamento, não tem como saber. Hoje vai tudo para o hospital, a despesa do Covid está lá, está dentro das despesas normais do hospital. Então, no hospital, ano passado foi 34, mais 22, e agora foi 47. Na verdade, houve uma diminuição das despesas também lá. Rede especializada também diminuiu um pouco. Na atenção básica subiu, mas é porque nós mudamos uma classificação, algumas despesas de classificação de pessoal. De fato, na saúde, outras despesas correntes, houve uma redução aí de 85 para 79 milhões. E teve um aumento na despesa de pessoal em cargos sociais. Que foi justamente aqui, na saúde, tem o maior número de profissionais. E tem uma lei que foi reenquadrado, grupo ocupacional profissional, né? E no período de vigência da 173 ficou suspenso. Aqueles avanços nas carreiras, que são mais significativos nesse do profissional. E isso foi liberado, então, depois da vigência da 173. E isso impactou, então, num aumento aí de 16% na despesa de pessoal, especificamente na secretaria ou na área da saúde como um todo, né? Investimentos na saúde não tá bem baixo, e a redução das despesas comparadas com o mesmo período do exercício anterior, que, resumindo, no geral as despesas se mantiveram equivalentes. Nossa despesa com pessoal, ainda estávamos naquele período, depois disso foi feito aquele plano de ajuste da Fosprev, mas nossas despesas comparadas, nosso índice vai fechar em 56, o publicado, mas nós vamos pedir o recálculo, efetivamente vamos cair para 46 e pouco agora, neste primeiro quadrimestre, em função dessa RCL que até foi mais alta, que cresceu muito nesse período. Mas ela vai se acomodar e a gente está projetando, fechar o exercício 2022, algo em torno de 50%, 51% da despesa pessoal em relação à receita corrente líquida. Tivemos alguns aumentos, por exemplo, nas obrigações patronais, diminuição nas interferências, aumento nas transferências para as instituições,
15%. Aumento de a despesa com aposentados, aumentou 15%, ela cresce 15% a 20% ao ano. Aqui estamos um resumo da Previdência. Plano previdenciário, receitas 58. Não dá para comparar, porque aqui foi quando foi feita a migração de vidas, né? Mas, efetivamente, 59 milhões de receita, despesa 26, um resultado previdenciário de 32 milhões no fundo previdenciário, que é aquele fundo saudável que guarda para o futuro. Fundo financeiro, 12 milhões de receita, despesa 21 milhões, um resultado de quase 10 milhões de déficit, que é o que continua. A gente tinha praticamente equilibrado ele, um ano atrás, ele já está apresentando déficit novo, que é crescente aqui. Porque cada vez que um servidor se aposenta, um antigo, ele deixa de contribuir aqui na receita, sua patronal e sua contribuição como servidor, e passa a pesar aqui na despesa. Então, isso aqui, daqui em 2024, já vai estar desequilibrado novamente. Então, as metas fiscais, elas são sempre estabelecidas nas LDOs, né? Por exemplo, para o exercício de 2022, que agora estamos analisando, foi a lei de 499, de 16 de julho de 2021. Por exemplo, para 2023, está na casa aqui discutindo agora, que são as metas para 2023. Então, aqui a gente tinha estas metas na LDO de 2022, e, por enquanto, estamos neste patamar. Então, cumprimos 40% com a receita, 41% com a receita primária, 38% com a despesa. O resultado primário, meta menos um déficit até 29 milhões, está 70 milhões positivo. O nominal também. A dívida até 280 milhões para 2022, estamos com 253. E a dívida consolidada, que é onde aqui pega as reservas financeiras, que vai aumentar agora, porque aquela reserva que eu falei no primeiro quadrimestre, ela diminui isso aqui. Então, nós tivemos um resultado orçamentário de superávit, o resultado primário nominal está dentro da meta, e a dívida pública está dentro da meta, que a meta é 280 milhões, está em 253. A conclusão nossa que está tudo regular, as questões da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto às contas de 2022. Então, de uma forma sucinta, esta é a apresentação, e a gente está aberta para maiores questionamentos, se for pertinente. Vereador Darley, eu gostaria de deixar registrado aqui a participação dos vereadores nessa audiência pública, né, prestação de contas, Rogério Quadros, Anice Gasalva, Edivaldo Alcântara e o vereador Lex Maier, também do diretor da Prefeitura, Jefferson Bryan, e os demais assessores de vereadores que estão participando dessa audiência. Vereadores que gostariam de fazer perguntas, fiquem à vontade. Ou também os próprios assessores e representantes dos vereadores. Oi. Bom dia. Sou Michel, assessor do vereador Alex. Tu mencionou que veio uma emenda de R$1 milhão a um deputado para a saúde. Sabemos quem é o deputado ou não? Tem como a gente saber o nome? Eu não falei valor, não. Aproximadamente R$1 milhão. Eu falei que teve um acréscimo, mas eu agora não lembro. Não tenho, até teria, mas não tenho agora na mente, não. Ok. Então, era essa a pergunta. Eu não sei exatamente se é nesse quadrimestre, mas nós tivemos 2 milhões e pouco de emendas agora, ultimamente. Mas eu não me lembro, sinceramente, agora não me lembro.
Bom, Darley, nós temos um projeto em andamento no Congresso Nacional com relação ao ICMS. Isso daí cria algum impacto? Vai ter alguma pertinente esse desenvolvimento das metas, caso seja aprovado? Sim. O ICMS, então, tudo que é arrecadado de ICMS, 25% desse ICMS é distribuído para os municípios. Nós tivemos um impacto, já expliquei isso aqui na LDO e na lei de orçamentária, que Foz perdeu participação no índice do Estado, né? Então, nós tivemos... O Estado hoje está com uma arrecadação de ICMS 25% maior do que o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a nossa parte foi 4,9%, menos do que a inflação, porque nós tivemos uma perda real. Nós já vamos ter mais uma perda em 2023, porque na metodologia do ICMS, sempre se pega o valor agregado dos 2 anos anteriores e divide e faz a média. Nós tivemos 2019, nós estávamos normal, como sempre. 2020 tivemos uma queda. Aí esta queda de 2020, aí pega o valor agregado do ICMS 2019 e 2020, divide por 2. Agora nós vamos para 2023, eles vão calcular com base 2020, que nós tivemos perda, e 2021, que nós tivemos perda também. Aquelas questões todas de valor agregado dentro do município, né, da perda que a gente teve em relação aos outros. Fora isso, se tiver aquela limitação do ICMS, é óbvio que o Estado como um todo vai perder ICMS e nós também vamos perder mais ainda. Agora, não saberia impactar quanto representa daquilo. Ou eu vi alguma coisa do governo estadual dizendo que seria uma queda de 17% no total que eles arrecadaram. Que eles arrecadam ICMS, né? Então, em tese, vai ser 17% que está previsto, a menos do que estaria previsto hoje, né? E o ICMS é a nossa principal receita. Por mais que seja pouco dentro do cômputo, mas é a maior. É a que mais, das transferências é a maior. Então, o impacto é, sim, significativo. Bom, segundo uma informação hoje de manhã, né, o governo do Estado e os municípios perderão em torno de 1,8 bilhão de reais, né, com essa perda. E o que pode ser feito, caso aconteça, o projeto seja aprovado, essa perda dos municípios, né, para diminuir esse impacto? Assim, infelizmente, vai cortar recursos, ou vai diminuir... Eu sempre falo, a despesa, o cofre público não tem cheque especial. A gente pode gastar o que tem, né? Excepcionalmente, você gaste um pouco mais do que você tem, cause outros problemas. Então, o município tem que se adequar, tem que buscar o equilíbrio, né? Ou compensando com novas receitas, que outras próprias, né? Ou diminuindo despesas. Aí a diminuição de despesas é basicamente diminuição de serviços públicos, né? Claro que se pode imaginar que sempre é possível melhorar, mas de fato, se diminuir a receita, vai impactar na menos despesa e menos despesa pública é menos serviço público, de um grosso modo. Obrigado. Bom dia, Darley, tudo bem? Bom dia, vereadores, bom dia, presidente dessa sessão hoje, nosso vice-presidente Maninho. Ainda, na mesma pergunta do vereador Rogério Quadros, existe alguma forma de compensação? Como é que seria feito? Porque é um recurso considerável e preocupante a falta desse recurso. Já com esse recurso já é complicado. Sem ele, preocupante. Eu vejo que ele é 2 vezes preocupante pelo seguinte, o impacto maior vai ser no Estado, e o Estado tiver queda de receita, menos serviço o Estado oferece, e onde o Estado começa a sair, o município tem que cobrir, né? Assim, é a área de segurança, é a área de saúde, a gente sabe muito bem disso. Então, ele é duplamente
ele é duplamente penoso para o cidadão, para os municípios. Por outro lado, é o cidadão que paga isso, né? Então, eu não sei, isso é uma discussão. E simplesmente escrever lá que a União tem que compensar, a União também não vai ter como compensar. Então, é óbvio que se reduzir a arrecadação, vai reduzir serviços públicos, com certeza, não tem como fugir disso. A única compensação possível será cobrar impostos em outras áreas. Aumento de IPTU, aumento não sei o quê, ou diminuir despesas. Aí a questão de diminuição de despesas passa necessariamente pela diminuição das despesas com o pessoal, que necessariamente nós hoje já não temos capacidade, hoje, de repor todas as perdas salariais. Está num processo de discussão, o prefeito avalia, ninguém duvida que o prefeito não queira dar a reposição salarial, mas hoje nós não temos condições. Hoje nós não temos condições de dar toda a reposição que houve no período inflacionário, porque a nossa receita não cresceu no mesmo nível que cresceram as despesas, né? E daí, se tiver, óbvio, mais queda de receita, vai impactar com certeza. Eu não vejo como compensar. Bom dia, Max, assessor do vereador Cabo Cassol. Ele pediu que eu fizesse uma pergunta. Hoje, qual é o valor de endividamento da prefeitura? Aqui. Aquele que eu demonstrei. 256, se eu não me engano. Isso. Esse é o valor da dívida consolidada. 253.344. Nosso endividamento, o nosso município, ele é muito saudável na questão do endividamento. Nosso problema, e de maioria dos municípios, é a questão previdenciária, né? Que este não está. Ele, por uma metodologia de cálculo, aquele déficit previdenciário que existe nos fundos, nem no Estado e nem nos municípios ele está nesta. Ele traz a informação de passivo atuarial, que ele é exatamente igual a mais ou menos a reserva. Ele sempre é feito numa metodologia que ele é igual à reserva que já tem. Ele quer dizer o seguinte, eu tenho, hoje nós temos na Fosprev, hoje nós temos na Fosprev, e isso é importante, cadê essa informação? Hoje nós temos 407 milhões no fundo previdenciário, depositados, e 65 no financeiro. 65 mais 407, mais os quebrados, 410, seria 475 milhões. Aí, o demonstrativo da dívida consolidada traz 449 de passivo atuarial, ou seja, aquilo que a gente tem de reserva anula um passivo. Então, a nossa dívida é 253 milhões. Hoje. Dessas, vencida, é mais os 33 milhões de precatórios não vencidos. Então, é 177 de dívida contratual, que são essas operações de crédito que a gente está tomando agora, e mais todas as outras de todo o passado que ainda estão em vigor, 177 de dívida contratual, mais 76 de precatório vencido e mais 33 de não vencidos. Então, uma dívida total de hoje de 286 milhões, que é 20% da receita do ano. Seria equivalente a uma pessoa física dever 2 meses de salário dela. Totalmente normal dentro do equilíbrio fiscal.
Com relação à folha, né, sobre o limite da responsabilidade fiscal, e também tinha aquela questão do hospital, da folha de pagamento do hospital, entrava na folha de pagamento da prefeitura, e isso é um entendimento de um lado de que isso aumentava e de outro não, né? Como é que está essa situação? Não, a folha está somando agora. Aí está pacificado no tribunal. O que o dispositivo do tribunal não faz é as outras despesas para o hospital estavam somam todas, a gente manda, o sistema do tribunal aponta que estourou, mas daí a gente pede aquele tal do recálculo e daí já está pacificado lá isso no tribunal. Mas, efetivamente, a despesa da folha soma hoje na despesa pessoal do município. E essa está equilibrada, está hoje em 46, mas é porque ela causou aquelas variações que eu falei da RCL, que subiu muito por causa de um período, né, que pegou um período que entraram as receitas que são características do primeiro quadrimestre, sempre, extraordinariamente, no ano passado, entraram no segundo, sabe? Então, somou muito agora, nos últimos 12 meses, mas isso vai dar uma esticada agora e vai chegar nos 50% até o final do ano. Dentro da lei de responsabilidade fiscal. Dentro da lei de responsabilidade fiscal. 51 é a nossa projeção. E também com relação à previdência, né? Nós sabemos que vários segmentos da prefeitura, categorias, estão com um grande número de pessoas em vias de aposentadoria, né? E também foi vários projetos para diminuir aquela questão lá deficitária, né? Dos fundos, né? E como você comentou ali, né? 2024, infelizmente, terá que tomar mais medidas. Vai. Inclusive, na LDO, que está na Câmara agora, já demonstra isso lá para 2024. Para 2023, ainda temos equilíbrio para manter, que é justamente esta reserva aqui no fundo financeiro. Aqui, ó, nós temos 65 milhões no fundo financeiro. Nós tínhamos no mesmo período no ano passado 77. Então, nos primeiros 4 meses de 2022 já foi negativo o fundo financeiro, negativo, mesmo com aqueles ajustes que tinham sido feitos. Há um ano atrás nós fizemos um ajuste e zeramos. Transferimos vidas do fundo financeiro para o fundo previdenciário e estamos suplementando lá no fundo previdenciário. Nós aportamos no primeiro quadrimestre 18 milhões para o fundo previdenciário, para pagar este aumento da despesa que teve no mesmo período aqui, que foram as vidas transferidas. Zerou. Agora já deu 9 milhões em 4 meses de déficit, que está sendo suportado pelas reservas aqui. Que se pega esse aqui vezes 3, vai dar 30 e pouco esse ano, e para o ano que vem vai zerar esses 65. Aí em 2024 nós vai estar nos 100 milhões, vai estar nos 50 milhões por ano, nós vamos estar voltando a uns 4, 5 milhões de necessidade de aporte mensal, além do que já é feito hoje. Essas alienações de imóveis estão sendo destinadas para... Alienação de imóvel não tem muita receita. É 1 milhão por ano. Não. Foi feito um projeto de alienar diversos imóveis e o Ministério Público foi contra, que ia alienar os imóveis e transferir o recurso. Me parece que houve uma manifestação aí contrária, que não poderia vender os imóveis e eles eu não acompanhei o processo, mas foi desistido aquela ideia da alienação dos imóveis para cobrir. Mas mesmo assim, quantos milhões são? 20, 30 milhões? Cobre de um ano. A despesa previdenciária do fundo financeiro é uma coisa líquida e certa e sempre vai ter. E cada vez maior vai ser. Isso não tem. Vários segmentos, né? A educação, segurança pública, vários servidores, né, estão em vias de aposentadoria. Exatamente. Nos próximos 10 anos ele praticamente só vai ter aposentado. Aí some toda a receita, porque talvez a gente tenha que unificar, levar todo esse pessoal aqui para esse aqui. Fazer um aporte maior
falar em diminuir esse custo total mediante uma reforma, que tem que ser discutida, e pegar esse grupo aqui, e jogar ele todo nesse aqui. É a única saída. Só que ela não vai sair não vai ser sem sacrifícios aí, tanto do poder público como do servidor. Reformas essas que já foram feitas na União e no Estado, não foram feitas no município ainda. Não é que se defende uma coisa ou outra, mas o caminho é esse, não tem como. Então, você diminui o custo total do plano, alongando o período de idade mínima, que se alonga esse período de receita, para diminuir o déficit, para daí você fazer um aporte para cobrir aquele déficit, que o custo é o custo total do plano que é o problema, até o final dele. Então, pega o plano, custo total, receita total, déficit atuarial. Aí, como é que eu faço a equalização? A lei exige que ela seja em 35 anos, no máximo. Então, esta equalização, se eu tenho 1 bilhão para cobrir em 35, custa 50 por ano, e se eu tiver 1,5 bilhão para cobrir, ela custa 75. Então, é isso que se discute. Então, qual é a capacidade do município de continuar? Ou diminuindo aqui. Conforme vai aumentando aqui a necessidade de aporte, diminuindo a despesa do pessoal ativo. Diminuir a despesa de pessoal ativo, quer dizer, diminuir de servidores, ou não se dá as mesmas carreiras que... Não tem outro jeito. Ou o município tiver uma receita melhora muito grande que suporte isso, né? Obrigado. Ninguém mais tiver dúvidas? Então tá, quiser fazer uma consideração final, presidente? Não havendo mais, acho que nenhum questionamento, a gente deixa vocês à vontade para o encerramento dessa apresentação, que eu acredito que dessa forma os vereadores ficaram esclarecidos. Se alguém mais quer fazer uma pergunta, nada mais, então fique à vontade, Darley, para fazer o encerramento. Então, o que a gente traz aqui é o seguinte, que esse é o primeiro quadrimestre, ela é uma demonstração, mas ela não é tão importante, né? Ela se torna mais importante conforme se avança até o final do ano, né? E o objetivo desta demonstração a lei a exige e é importante para que a gente vá acompanhando, né, o andamento do ano, né? E nós estamos cumprindo todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos mantendo o equilíbrio. O que nós aumentamos de despesa, a gente tem a contrapartida da receita, então a gente está demonstrando aí que está mantendo aí o equilíbrio orçamentário e financeiro, que é o objetivo aí da Secretaria da Fazenda, que é a função principal da Secretaria da Fazenda, que é manter o fluxo entre o que entra e o que sai pense uma caixa d'água, né? Ela está entrando e está saindo, né? Então a gente tem que controlar o nível disso aí e a gente está mantendo o nível dentro do adequado. E é isso. Agradeço aí a participação de todos. Sim. Essa contribuição aí para o servidor público, esse dinheiro de vocês aí está segurado pelo município, né? Isso aí não é contribuído pelo INSS. Exatamente. Só que é o seguinte, daqui uns anos eu entendi que o senhor falou que... Bom dia. Bom dia, senhor vereador. Obrigado aí. Eu queria saber o seguinte, você falou que podia diminuir o tempo de serviço das pessoas que vão contribuindo como os funcionários públicos. Esse sistema já é antigo, né?
Não tem como uma mudança assim para que fosse estadual ou do governo, não tem como mudar isso aí, uma Constituição, para que o município não venha ficar endividado? Só isso que eu... Não, uma coisa assim que ficou na minha cabeça aqui, e eu pensei que... Não, eu não entendo de lei, nada, mas eu penso assim que podia prejudicar o funcionário público. Assim, hoje... Obrigado, Rogério. Hoje, os funcionários públicos, não só os de Foz do Iguaçu, mas todos os grandes municípios do Estado, da União, eles não estão aposentados, eles não se aposentam pelo INSS. Eles têm uma aposentadoria própria. E, de um modo geral, os funcionários antigos, eles não estão sujeitos ao teto. Então, se eles ganham mais que o teto do INSS, eles se aposentam com o último vencimento. Então, tudo isso foi mudado. Hoje, quem entra hoje no município de Foz do Iguaçu, ele só se aposenta pela média, como é no INSS, e só se aposenta até o teto do INSS, a não ser que ele contribua para a Previdência Complementar. Mas o problema é o passado. No passado, todo o passado, até 2005, ninguém contribuía. Os servidores contribuíam para o município pegava o dinheiro e gastava. Não tinha um fundo, não tinha uma reserva, não tinha nada. E hoje está chegando as pessoas que contribuíram desde lá estão aposentados hoje, aquelas pessoas que contribuíram em 1980 até 1990, estão hoje aposentados e o município tem que pagar. E mais aqueles que vão se aposentar, que são todos os que entraram até... que vão se aposentar. E estes aqui que eu falo, que é o fundo financeiro, que é o deficitário, são aquelas pessoas que entraram até 1998. Você vê como é antigo. E daí nunca foi guardado o dinheiro daquilo que os servidores pagavam e nem que o município tinha que guardar. E daí hoje tem que tirar do caixa para pagar. Se você tira do caixa, você está pagando, você tem uma professora em sala de aula e tem uma professora, hoje está quase no magistério, por exemplo, você tem uma professora aposentada e uma professora dando aula. Logo, o contribuinte está pagando 2 professoras, uma pelo que ela já prestou de serviço e a outra que precisa ser substituída, com o dinheiro de hoje, quando devia ter sido guardado lá para trás. Então, esse é o problema da Previdência. Passar todas essas pessoas para o INSS hoje, não tem como. Se passar, o município, hoje, por exemplo, o município teria que pagar para o INSS todo esse cálculo. Não, vou mandar todo mundo para o INSS. Então, tá, então se me manda 2 bilhões de reais, que é o custo do plano, e a gente paga as aposentadorias aqui. Não tem como. Então, o próprio déficit protege até o servidor estatutário de ter um... O que se fala é que, como a sociedade evoluiu, né? Por exemplo, as pessoas hoje vivem mais do que viviam há 10, 20, 30 anos. Essas nossas regras, que hoje estamos se aposentando, elas foram feitas por exemplo, a que eu estou sujeito, ou que as mulheres estão sujeitas, elas foram feitas há 20, 30 anos atrás. E a sociedade mudou. Então, quando eu aposento uma pessoa aos 51, 52 anos de idade, eu calculo quanto ela vai viver. E este é o custo do plano. E quando ela vive mais, ela vai ter um custo maior. Então, o que se propôs lá na reforma da Previdência, e é no mundo inteiro, é que vai se aumentando a idade mínima de aposentadoria. Que daí isto diminui o custo disso para frente. Então, se eu tenho uma professora, e aqui não é, para não dar polêmica, se eu tenho um servidor que tem o direito de se aposentar aos 55 e falo para ele, não, você vai se aposentar agora a partir dos 60, porque você antes vivia até os 75 e agora você vive até os 80, ou os 85, esses 5 anos esta pessoa ela vai estar contribuindo mais tempo e eu não preciso pagar um substituto para ela, né?
Então, é isso que é diminuir o custo futuro da Previdência. Que ela veio, uma parte do dinheiro que não foi guardado. E outra parte das mudanças que tiveram tem uma tábua do IBGE de expectativa de vida. Que antes o cálculo atuarial era feito com uma expectativa de vida que hoje está 8 anos a mais do que há 20 anos atrás. Estes 8 anos a mais que dá estes déficits que lá atrás achava que o fundo previdenciário, que todo mundo acha que está equilibrado, será que daqui 10 anos, 15 anos vai estar? Será que a expectativa de vida não vai para 100 anos? 90 anos? Média. Então, é isso. A Previdência é um assunto que tem que ser discutido, que ele deveria ser encarado, e os servidores deveriam assumir hoje essa discussão para não ter problema depois. Ganho, mas o trabalhador tivesse a sua garantia? Eu entendi o que você colocou, mas em valores, quanto que custa o total dos deputados e quanto custa o total? Tem 500 deputados e tem 50 mil servidores. Você entendeu que a relação ela é bonita na fala, como é que fala, na retórica, de se colocar. Mas isso é igual quando discute cargo comissionado na prefeitura. A despesa de pessoal é quase 800 milhões por ano, aposentados e ativos, pensionista, terceirizados. E a despesa de comissionado, por exemplo, é 7, 8 milhões no ano. Então, ela representa 0,1%. Então, não adianta se discutir. Ela é bonita na discussão da coisa. Mas... Não. Os novos deputados, a partir de não sei quando, não só os deputados, como os vereadores, prefeitos... Eles contribuem lá para o INSS. O que eles têm lá é a tal de previdência complementar. Eles criaram um fundo, mas daí eles contribuem, e a casa contribui, e depois, se ele ficar 20 anos como deputado, aí ele consegue se aposentar como deputado, mas o cargo, hoje, a aposentadoria do servidor público, ela só é para cargo efetivo, que é aquele servidor público concursado, tanto federal, estadual ou municipal. Dos que tinha, parece que foi, alguns casos, até já teve, mas o importante é que os novos não têm mais direito. Por exemplo, o prefeito Chico Brasileiro, ele vai se aposentar como servidor lá do cargo dele concursado. O Reni, quando deixou de ser prefeito, não teve direito à pensão. O governador hoje, no estado do Paraná, por exemplo, não tem mais direito de se aposentar. Os antigos tinham. Mas caiu lá, não sei quando, e daí caçaram até as aposentadorias. Por exemplo, a viúva do Jaime Lerner teve a aposentadoria. Mas daí é uma questão judicial que fazem uma discussão lá de caso a caso na justiça. Fato é que hoje não. Hoje, deputados, todos os cargos eletivos não têm mais direito a essa aposentadoria especial do servidor. Isso já está na lei já. E nós, em Foz do Iguaçu, não tem nenhum caso desse. Vereador, nada, nunca teve isso. Só isso?
Só uma última pergunta, Darley. Bom dia. Sidney, assessor da vereadora Anice. Confesso que o assunto não me é familiar, então é uma dúvida que eu realmente tenho em relação a essa questão. Você mencionou que o município está com dificuldade de arrecadação para poder suprir as necessidades, principalmente a receita, que a despesa que está muito grande, né? E esse déficit vai aumentar com o tempo. E seria necessária uma arrecadação, uma outra forma de arrecadação para poder tentar complementar essa receita. É isso mesmo? Não. Tipo aumento de impostos, alguma coisa assim? Eu estou dizendo que é o seguinte, eu sempre digo e já faço essa... Eu estou nesta função que eu estou hoje desde 2014, então, 8 anos agora. Não existe almoço grátis. Se aumenta a despesa, tem que diminuir em outro lugar ou aumentar a receita. Não tem, porque não tem cheque especial. A conta da feitura, acabou o dinheiro, não tem como pagar mais. Não, pois é justamente por causa disso, porque tem a despesa, mas a arrecadação está baixa. Então, teria que um complementar. A arrecadação, né? não está baixa, a arrecadação está dentro do normal. O que há é um crescimento vegetativo das despesas maiores do que o normal. Sim, dentro desse contexto eu queria, eu não sei se é uma dúvida ou se é uma sugestão. Eu vejo que o município tem outras formas de arrecadar sem que penalize o contribuinte, né, você aumentando o número de atividades. E eu vejo que o município depende muito de uma indústria, que é a indústria do turismo, que foi seriamente afetada em razão da Covid nos 2 últimos anos. Então, nós ficamos sem outras fontes de arrecadação. Não seria uma hora do município tentar diversificar essas fontes de arrecadação? Eu falo isso porque essa é a minha visão. Eu falo que eu não sou entendido do assunto, é só uma visão de quem está de fora. O município tem áreas de distritos industriais que ainda estão muito vazias, né? Não temos essa atividade em grande quantidade aqui no município. Eu sei que é uma questão que está judicializada, tem vários problemas judiciais nisso aí, mas não seria um momento de o município, junto com a Câmara de Vereadores, fala executivo, junto com o legislativo, tentarem harmonizar essa questão com o judiciário, para que essas áreas não possam ser mais produtivas, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando mais impostos para o município? É só uma sugestão, do meu ponto de vista. Eu sinceramente não posso te responder, aí já é política pública, né? Eu aqui eu só pego as notas fiscal e leio os balanços lá. Mas, iniciativa privada, eu tenho certeza, se tiver uma empresa que queira vir, isso tem. Não é tão fácil assim, eu acho que diversificar a economia do município e tudo mais. Eu vejo isso muito na retórica, Mas quais atividades realmente incrementam? Quais atividades trazem mais receita para o município? Então, por exemplo, a área de transporte é uma. A área de transporte é importante. Então, eu acho que o município está num caminho aí de diversificação. A área de transporte do município de Foz, ela cresceu muito, né, de logística. Então, quanto disso fica de... É por isso que nós estamos contratando, inclusive, uma consultoria no município, lá pela Fazenda, justamente para ver quais atividades agregam um maior valor para o município. E tenho certeza que o turismo, pelos investimentos que estão sendo feitos, quando tiver, eu acredito que daqui 3, 4 anos, nosso município será outro, quando acabar totalmente a questão pandêmica, tiver perimetral, tiver a segunda ponte em pleno funcionamento, tiver a rodovia das Cataratas e aquele monte de investimento, outros ainda previstos prontos, o desenvolvimento vai acontecer, eu acho que sim, mas é assim, a iniciativa privada ela vem se tiver vantagem, e não é o poder público que vai definir, não é o prefeito, ele pode facilitar, mas por que Cascavel, Londrina e Maringá são o que são? Porque são estratégicos. Os outros não são porque
porque não é estratégico. E Foz é isso, ele vai, a partir do momento que ele se tornar estratégico, ele vai acontecer isso tudo. E é óbvio, havendo um desenvolvimento maior do que está acontecendo, é óbvio que essas despesas aí, preocupações que tem, elas vão se diluir no volume das coisas, né? O importante é que estão sendo feitas medidas para corrigir para frente, né? Mas eu não sei se eu consegui responder, mas é isso. Beleza? Fechou? Então tá.